Olá pessoal, aqui é o professor Ranieri Lima e hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de pré-cálculo. Tema de hoje, gráfico de funções. Vamos ao tópico 1. Plano cartesiano. Vocês lembram o que é um plano cartesiano? Se não lembra, vai lembrar agora. Vamos lá. O plano cartesiano ele consiste em duas retas, uma na horizontal e a outra na vertical. Na horizontal a gente chama de eixo X e na vertical a gente chama de eixo Y. Ambas se encontram no ponto de origem, que é o ponto zero, tá? Cada um é formado pelos números reais. Tendo que, no lado direito, eu tenho apenas valores positivos, no eixo de X. No lado esquerdo, eu vou ter apenas valores negativos. No eixo Y, para cima, eu vou ter valores positivos e para baixo, valores negativos. Um exemplo, a gente vai ter aqui número 1, 2, 3 e assim por diante. No lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3 por diante. Aqui em cima, 1, 2, 3 por diante. E aqui embaixo, menos 1, menos 2, menos 3 por diante, tá? Então, esse consiste no plano cartesiano. A primeira pergunta: como construir o gráfico de uma função? A gente vai ter três situações, tá? Primeiro, a gente vai precisar montar pares ordenados. Professor, e o que são esses pares ordenados? São exatamente esses valores x e y para poder localizar no plano cartesiano, tá, gente? Lembrando que esse x é exatamente aquele valor que a gente tem no domínio. Conjunto A, conjunto B, é o conjunto A. E o y é o resultado, ou seja, a imagem dessa função no conjunto B, tá? Então, são esses dois valores que montam o nosso par ordenado para localizar no plano. O segundo ponto, a gente tem que ter as raízes da função. Vai depender de cada função, tá, gente? A quantidade de raiz. Mas, no geral, o que são as raízes? São os valores de y igual a zero. Ou seja, são os valores de x no qual o y dá igual a zero, tá bom? E no último caso, a gente vai ter que atribuir valores a x. No caso geral, a gente atribui x igual a 0. E assim por diante, x igual a 1, x igual a 2, para a gente poder montar um caminho, para poder exatamente montar o gráfico, tá? Então vamos ao nosso exemplo. No exemplo a gente tem o seguinte: o esboço do gráfico da função, ali dá a nossa lei de formação, y igual a x mais 1. Ou seja, através dessa lei de formação, a gente vai conseguir montar o gráfico dela, seguindo essas três situações. Primeiro, eu preciso montar pares ordenados. Para montar par ordenado, eu preciso de valor x e y. No primeiro caso, a gente vai ter o quê? Que para achar a raiz, eu tenho que considerar o y igual a 0. Então, fica faltando só o meu x. Então, no primeiro exemplo, vamos usar a coordenada y igual a 0. Então, eu preciso descobrir o meu x. Vamos lá. Substituindo o meu y na minha lei de formação, eu vou ter 0 igual a x mais 1. Se a gente não se esquece, isso aqui é uma equação de primeiro grau, onde o valor, o número, tem que estar do outro lado, diferente da letra, tá? Então, a gente vai trocar esse 1 aqui, mais 1, para o outro lado, tornando ele negativo. Então, vamos ter menos 1 igual a x. Professor, esse formato pode ficar assim? Pode, gente. O importante é obedecer a regra, tá? Letra de um lado, número do outro. Não importa a ordem. Então, a gente já tem o quê? Nosso primeiro par ordenado. Quem é o nosso x e o nosso y nesse primeiro caso? A gente vai ter o quê? Que o x é menos 1 e o nosso y já foi dado 0. Nosso primeiro par ordenado. No segundo par ordenado, a gente vai precisar considerar o quê? Atribuir valores para x. No caso geral, vamos usar o valor x igual a 0. Então, x igual a 0, a gente precisa então saber o valor de y. Então, onde tiver o x, eu vou colocar o 0. Y igual a x mais 1, nossa lei de formação original. E no lugar do x botamos 0, y igual a 0 mais 1, y vai ser exatamente 1. Então, já temos a nossa segunda coordenada. Então, aqui vai ser o quê? Nosso x e y aqui na situação. X vai ser 0, pelo caso geral, e o y vai ser 1.
temos nossa segunda coordenada. Levando isso para o plano cartesiano, onde se encontra a nossa primeira coordenada, x menos 1 e y 0. X menos 1, onde é que está o menos 1 no x, gente? Vem aqui, né? Está aqui, ó. Menos 1, ok. E onde é que está o 0 no y? O y é que está aqui em cima. O 0 está exatamente aqui no ponto de encontro. Então, a gente já considera o quê? E quando o y for 0, a par ordenada vai ser na localização em cima do eixo. Então, vai ficar exatamente em cima do ponto menos 1. Ok? Então, aqui está o primeiro ponto, primeiro par ordenado. Localização dele. E o segundo par ordenado, a gente tem o quê? 0 e 1. Onde é que está o 0 no x? O 0 está exatamente aqui no ponto de encontro. E o 1 no y está bem aqui. Como o 0, né, fica exatamente em cima da linha do eixo de y, o nosso ponto de coordenada vai ser também correspondente aqui ao 1 em cima da linha de y. E agora, para finalizar, é só ligar os dois pontos, literalmente, né? Ó, ligando eles dois, a gente vai ter o nosso gráfico da nossa função. Lembrando que toda função afim, ou seja, função de primeiro grau, ela vai ter o gráfico como representação sendo uma reta, tá, gente? Isso aqui não muda em nenhuma situação quando se trata de função afim, sempre vai ser uma reta. Então, para isso, basta saber apenas dois pares ordenados, ok? Vamos para o próximo tópico. Hoje a gente vai falar sobre continuidade e descontinuidade da função. Para saber disso, a gente precisa saber a taxa de variação da função. O que é que consiste essa taxa de variação? É pegar o intervalo A e B e fazer a diferença, a variação dessas duas imagens, a diferença das imagens e a diferença dos dois valores. Lembrando que a função ela é definida pelo conjunto A, que é o do domínio, e o conjunto B, o contradomínio. Esses elementos A e B têm que pertencer a esse domínio e o resultado tem que pertencer ao contradomínio, tá, gente? Sempre lembrando isso. Aí, professor, o que é que eu preciso saber para saber se a função ela é crescente ou não? Quando essa variação ela for maior do que 0, ela é crescente, tá? Quando ela for menor que 0, ela é decrescente. E quando ela for igual a 0, ela é uma função constante. Ok? Então, só tem essas três situações nesse caso de função, tá? Professor, no gráfico, como é que eu vejo isso, que eu observo isso? Vamos lá, quando ela é crescente, ela está aumentando, ou seja, à medida que o número vai aumentando no intervalo, o valor da imagem vai aumentar também, ou seja, a função ela vai crescendo, ela vai subindo, tá? Ela vai aumentando no caminho dela. No caso da decrescente, ela vai fazendo o contrário, ela, no lugar de subir, ela vai descer, ok? E na última, quando ela for constante, ela vai ficar permanecendo na mesma posição. Ela vai ficar paralela ao eixo X, tá, gente? Então, só temos essas três situações. Vamos ao exemplo. Será que o exemplo A, B e C são crescente, decrescente ou constante? Sim. Agora, qual delas? Vamos ver. No exemplo A, eu tenho y igual a x mais 2. Gente, para saber se elas são crescentes ou não, a gente pode ter duas situações. Ou a gente monta o gráfico e vê como é que ela se comporta no gráfico, ou a gente faz essa regrinha da taxa de variação, tá? De maneira direta. Vamos fazer isso aqui. Vamos pegar dois exemplos aqui. O número A igual a 0 e o número B igual a 1, tá? Lembrando que um tem que ser maior que o outro, para poder fazer sentido. Então, vamos lá. No caso de A igual a 0, então vamos ter o quê? Y vai ser igual a quem? 0 mais 1. A minha imagem vai ser exatamente 1. No segundo caso, meu x considerado 1 mais 1, eu vou ter igual a 2. Gente, observe os dois valores. Houve aumento nesses dois valores? Sim. Aumentou aqui 1, né? Ó, se eu vou fazer a regra da variação, aumentou de 1 para 2, então eu tenho 2 menos 1, e aumentou de 0 para 1. E 1 menos 0. Subtraindo esses dois vai dar o quê? 2 menos 1, 1. 0 menos 1, 1. Ou seja, o valor deu positivo. Então, essa função ela vai ser crescente, tá? Ok. Sempre quando esse resultado é positivo, crescente. Morreu. No segundo caso, a mesma situação. Vamos usar os mesmos valores. A
igual a 0 e b igual a 1. Então, no primeiro caso, meu x sendo considerado 0 no lugar do a, então vamos ter menos 0 mais 1, meu y vai ser igual a 1. Ok, terminei aqui. No segundo caso, o meu x sendo 1, então y é igual a menos 1 mais 1 igual a 0. O que acontece com os dois? Está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo, né? Então, aplicando a fórmula da variação, a gente vai ter o quê? Que o último menos o primeiro sobre o último menos o primeiro. A gente vai ter o quê? Vai ter 0 menos 1 dá menos 1. 1 menos 0, 1. 1 dividido para 1 dá 1. Lembrando do jogo do sinal, divisão de sinais diferentes dá sempre negativo. Essa função, o resultado é negativo, ela vai ser decrescente. Tá bom? Então, esse é um exemplo de função decrescente. E no último caso, y igual a 2. Ou seja, se eu considerar o mesmo intervalo, a igual a 0 e b igual a 1, o y aqui, com o x igual a 0, vai dar quanto, gente? Observe pelo resultado, ó. Só tem um número, então só pode ser 2. E no segundo caso aqui também só pode ser 2. Ou seja, esse tipo de função aqui, quando tem só um valor, ela vai ser uma função constante. Beleza? Então, nesse caso aí, encerrou. Vamos para o próximo tópico. No tópico 3, a gente vai falar sobre continuidade e descontinuidade da função. Gente, função contínua são exatamente funções cujo gráfico ele não vai ter aquelas falhas, aqueles buracos, tá? Aquelas brechas. E funções descontínuas são aquelas que possuem essas brechas, esses buracos. Mas, professor, o que são esses buracos, essas brechas? São exatamente aqueles elementos, aqueles valores que não estão definidos no domínio, tá, gente? Ou seja, como assim, professor? São valores que quando você vai aplicar a função, dá problema, dá erro, não existe, tá? Não tem como achar uma resposta. Primeira situação aqui, vamos dar os exemplos. A gente tem aqui, ó, uma função contínua. Quando você observa a função, você não enxerga nenhum problema. Para todo valor de domínio, ela está definida. Por exemplo, aqui, y igual a x. Gente, tem algum problema aqui se o x for 1? Não. Se o x for 0, também não. Ou seja, aqui, para todo valor de x, eu vou ter um correspondente direto em y. Né? Ó, x igual a 1, o y também vai ser igual a 1, e assim por diante. Para todo valor que eu tenho em x, eu tenho um correspondente em y. Logo, essa função vai ser uma função crescente. Né? Para cada valor, eu tenho um correspondente e assim por diante. Não tem nenhuma falha nesse caminho da função. No caso da descontínua, acontece o contrário, eu vou ter essas brechas. Por quê? Olhando para a lei de formação, você consegue identificar. Como? Vamos lá. Gente, que estrutura é essa aqui que está na lei de formação? A gente observa que ela é uma fração. Qual é a única restrição que uma fração tem, gente? Lá na definição que a gente falou de conjuntos, a gente viu isso, né? Que aqui embaixo não pode ter qual valor? Todo mundo, menos o zero, né? Então aqui tem que ser diferente de zero. Ou seja, o domínio vai ser todo mundo menos o zero. Ou seja, seria o conjunto A, pertencente aos reais, né? Contido nos reais, menos o elemento zero, tá, gente? Seria todos os valores, tirando. Então aqui no gráfico a gente vai enxergar o quê? Que se a gente pegar o valor zero, a gente vai ser um intervalo aberto, ou seja, o zero ele não vai pertencer, vai estar uma bolinha aberta aqui, ó. Ele não vai estar pintado, porque o zero não está definido, tá? E o restante está, né? Se a gente for construir aqui o gráfico, vai ter o quê? Se o x for 1, o y vai ser quem? O y vai ser 1. Se o x for 2, o y vai ser 1 sobre 2, que é igual a 0,5, né? Ou seja, o gráfico vai ser exatamente esse negócio aqui, ó. O encontro aqui de 1, aí o de 2, aí o de 3 e o de 4, ele vai diminuindo aqui. Vai fazendo um negócio que a gente vai falar na próxima aula, tá? Enfim, ele vai reduzindo, mas quando chegar em 0, ele não vai ter o caminho, ele não vai ter um valor, vai ter um buraco, tá? E vai passar.
Aí o menos 1, a mesma coisa. O menos 1 vai ter outra situação e assim por diante, tá, gente? Então, isso significa ser contínua e descontínua. Vamos aos exemplos. Vamos analisar se o exemplo A ele é contínuo ou descontínuo, tá? Gente, de cara, a gente consegue observar algum valor que tem restrição nesse caso? Não, né? É uma função afim, tranquila. Não tem nenhuma restrição aqui por enquanto. Está tudo ok. Então, de cara, a gente consegue montar esse gráfico, né? Então, se eu considerar o x igual a 1, eu vou ter o meu y igual a quem? A 2 vezes 1, né? Ó. O meu y vai ser igual a 2. Então, tá ok. Se o meu x for 100, um exemplo aqui, x for 100, vou ter resultado? Vou. Vai ser 2 vezes 100, que é exatamente y igual a 200. Se o x for 0, meu y também vai ser 0. Ou seja, está todo mundo definido, né? Não tem nenhuma brecha. No item B, a gente já consegue enxergar o quê? Olha a estrutura da lei de formação. Ela vai ser uma fração. Gente, geralmente, uma dica, né? Geralmente, função descontínua, ela geralmente é uma fração. Ela tem uma fração na estrutura da lei de formação dela. E olha aqui de novo, a gente vai ter uma fração, né? E o nosso cuidado é observar a parte de baixo. Essa parte de baixo tem que ser diferente de zero. Para ela ser diferente de zero, quais são os valores que x não pode ter? E aí é que entra a questão. Esses valores que ele não pode ter são exatamente esses buracos. Então vamos encontrar aqui o buraco dessa função. Então de cara a gente já sabe que ela é descontínua. Agora descontínua em quem? Aí vamos achar esse valor. X mais 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de o 1 trocou de lado, não. Menos 1. Ou seja, o x pode ser qualquer coisa, menos o menos 1. Então, ela é descontínua em menos 1. Ok? No item C, a mesma situação, né? Ó, fração, a gente observa que tem um x em cima, x embaixo, mas o que vai importar para a gente é quem está embaixo. Quem é o valor que esse x não pode ser, gente? De cara aqui, embaixo não pode ser 0. Se só tem o x tem que ser diferente de 0. Ou seja, essa função ela é descontínua em x igual a 0. No caso, em 0. Então, todo mundo menos o 0 tem uma imagem na função. Ok? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E até o próximo encontro, tá? Até mais.